Seja muito bem-vindo ao módulo 4. Eu sou a Chloe e hoje vamos mergulhar no universo do Google Docs. No cenário empresarial contemporâneo, a escrita deixou de ser uma tarefa solitária para se transformar em um processo dinâmico e coletivo. O Docs não é apenas um editor de textos, é uma plataforma de cocriação que redefine a produtividade administrativa. Imagine eliminar de vez o fluxo confuso de envio de anexos por e-mail, onde versões se perdem e o controle sobre o que é final se torna um desafio. Aqui, trabalhamos com o conceito de documento vivo, centralizado em um único local, acessível e sempre atualizado. Nesta introdução, vamos explorar como iniciar sua jornada de escrita com o pé direito. O primeiro passo é entender a interface simplificada, mas poderosa, que o sistema oferece. Ao criar um novo documento, você se depara com um espaço em branco, mas que está conectado a toda a inteligência da nuvem. Vamos detalhar as ferramentas de formatação básica, que são essenciais para manter o padrão visual da sua empresa. Aprenderemos a manipular fontes, tamanhos e estilos de parágrafo, garantindo que cada memorando, carta ou contrato tenha a sobriedade e o profissionalismo necessários. A formatação vai muito além da estética. O uso correto de negritos, itálicos e sublinhados serve como guia para a leitura do seu interlocutor, destacando pontos críticos e facilitando a absorção da mensagem. Veremos como configurar o alinhamento de texto e as cores de destaque, que funcionam como marcadores digitais para revisões rápidas. O objetivo desta primeira etapa é garantir que você domine cada botão da barra de ferramentas, transformando a digitação em uma tarefa intuitiva e ágil, permitindo que o foco permaneça inteiramente na qualidade do conteúdo que você está produzindo. Vamos avançar para a estrutura e a identidade visual dos seus documentos. Para textos extensos, como relatórios de gestão ou manuais de normas internas, a organização é o que determina a eficácia da comunicação. Por isso, daremos um foco especial ao uso de estilos. Aprenderemos que definir um texto como título 1 ou título 2 não serve apenas para mudar o tamanho da letra, mas para criar um mapa lógico do documento. É através dessa hierarquia que o Google Docs gera sumários automáticos e índices de navegação lateral, permitindo que o leitor salte diretamente para o ponto de interesse com um único clique. Além da estrutura textual, vamos explorar a inserção de elementos visuais que enriquecem a compreensão. Veremos como inserir imagens de forma estratégica, seja buscando diretamente na web ou carregando arquivos internos, e como utilizar tabelas para organizar dados que precisam de comparação direta dentro do corpo do texto. A colaboração em tempo real, ponto alto deste módulo, será detalhada para que você entenda como convidar colegas para editar simultaneamente, visualizando as alterações no exato momento em que elas ocorrem. Veremos que o Docs promove uma cultura de transparência e agilidade, onde o feedback é imediato e a construção do conhecimento é compartilhada. Prepare-se para elevar o padrão da sua escrita corporativa e descobrir como a tecnologia pode ser a melhor aliada da sua fluência comunicativa. Vamos abrir o nosso primeiro documento e começar? O nascimento de um documento Olá. Preparado para se tornar um verdadeiro escritor digital? Hoje vamos entrar no mundo do Google Docs. Se o Google Drive é o seu armário, o Google Docs é a sua mesa de trabalho com uma folha de papel em branco, pronta para receber suas ideias, relatórios ou até aquele livro que você sempre quis escrever. O melhor de tudo é que você não precisa de caneta que borra ou corretivo. Aqui, tudo pode ser ajustado com um clique. Para começar, temos dois caminhos. Você pode digitar diretamente docs.google.com no seu navegador, ou se já estiver dentro do seu Drive, clicar no botão azul mais novo e escolher Documentos Google. Assim que você clica, uma página branca e limpa se abre. Antes de começar a digitar,
Olhe para o canto superior esquerdo, onde diz Documento sem título. Clique ali e dê um nome ao seu trabalho. Dar nome ao arquivo é o primeiro passo para nunca mais perdê-lo na imensidão da nuvem. Agora, com a folha pronta, é só começar a digitar. Atividade prática 1. O batismo do documento. Vamos colocar a mão na massa. Abra um novo documento Google agora mesmo. Clique lá no topo, no nome do arquivo, e digite Meu primeiro texto oficial. Agora, no corpo da página, digite uma frase sobre como está sendo o seu dia. Perceba que, enquanto você digita, lá no topo aparece uma mensagem dizendo salvando. Isso é a paz de espírito de saber que, se a luz acabar, seu texto já está guardado. Atividade prática 2. Explorando as fontes. Digite o seu nome completo no documento. Agora, use o mouse para selecionar o seu nome. Olhe para a barra de ferramentas no topo e procure uma caixa que provavelmente diz Arial. Clique na setinha ao lado e escolha uma fonte bem diferente, como a Comic Sans ou a Times New Roman. Logo ao lado você verá um número, como 11. Clique no sinal de mais e aumente o tamanho da letra até o 24. Viu como seu nome ganhou destaque? Aprender a mudar o estilo e o tamanho da letra é a base para deixar qualquer documento com a sua cara e com a seriedade que o assunto exige. Destacando o que é importante com o texto na página, agora vamos aprender a dar ênfase. Sabe quando você está lendo um livro e uma palavra parece gritar para você? Ou quando um aviso importante está sublinhado? No Google Docs fazemos isso com os botões B, I e U. O B vem de bold, negrito, e ele deixa a letra mais grossa e escura. O I é o itálico, que inclina a letra, ótimo para citações ou nomes estrangeiros. E o U é o underline, sublinhado, perfeito para títulos ou termos que não podem passar batidos. Mas a diversão não para por aí. Você também pode pintar o seu texto. Existe um ícone com a letra A que tem uma barra colorida embaixo. Ele muda a cor da letra. E ao lado dele, existe um ícone que parece uma caneta marca-texto. Ele muda a cor de fundo, criando um destaque como se você estivesse usando aquela canetinha amarela no papel físico. Use essas ferramentas com sabedoria. O negrito é para chamar a atenção, as cores são para organizar e o destaque é para o que você não pode esquecer de jeito nenhum. Atividade prática 1. O jogo das ênfases. Escreva a seguinte frase: Este aviso é muito importante. Selecione a palavra muito e clique no botão B para deixá-la em negrito. Agora selecione a palavra importante e clique no botão I para deixá-la em itálico. Por fim, selecione a frase toda e clique no U para sublinhar. Olhe para a frase agora. Perceba como o visual comunica a importância antes mesmo de você ler a palavra. Esse é o poder da formatação. Atividade prática 2. Pintando com palavras. Digite uma lista com 3 cores: azul, vermelho e verde. Agora selecione a palavra azul e no ícone da letra A, mude a cor da fonte para azul. Repita o processo com as outras cores. Para terminar, selecione a palavra vermelho e use o ícone do marca-texto, cor de destaque, para pintar o fundo de amarelo. Viu como o texto se torna visual? Essa técnica é excelente para revisar textos escolares ou destacar valores em um contrato. Brinque com as combinações de cores de fonte e cores de fundo, para encontrar o estilo que mais ajuda a sua leitura. Alinhando suas ideias, um texto bem escrito precisa estar bem posicionado na página. Imagine um convite de casamento onde o texto está todo jogado para a esquerda. Ficaria estranho, não é? No topo do Google Docs temos 4 botões mágicos de alinhamento. O primeiro é o alinhar à esquerda, que é o padrão para cartas e e-mails. O segundo é o centralizar, que coloca tudo no meio da folha, perfeito para títulos e poesias. O terceiro é o alinhar à direita, usado para colocar datas ou assinaturas. E o quarto botão, o meu favorito, é o justificar. Sabe quando você lê um livro e as margens dos 2 lados estão perfeitamente retinhas? Isso é o texto justificado. Ele dá uma aparência profissional e organizada para relatórios e trabalhos acadêmicos. Além disso, temos as ferramentas de recuo, que permitem empurrar o parágrafo um pouco mais para dentro da folha, criando aquele espaço clássico no início de uma história. Aprender a alinhar é aprender a dar ritmo e elegância visual ao seu pensamento escrito. Atividade prática 1. O título centralizado. Digite no topo da sua página Relatório Semanal de Atividades.
Selecione essa frase e procure os botões de alinhamento. São aqueles com várias linhazinhas. Clique no segundo botão, o de centralizar. Agora na linha de baixo, digite a data de hoje e use o botão de alinhar à direita. Veja como o documento já começa a ter uma estrutura formal. Centralizar títulos é a forma mais rápida de mostrar que você sabe o que está fazendo. Atividade prática 2, o poder do justificado. Procure um texto qualquer na internet ou digite um parágrafo longo, com umas 5 ou 6 linhas. Observe como a margem direita do texto parece uma escada, toda irregular. Agora selecione o parágrafo inteiro e clique no botão Justificar, o último da lista de alinhamentos. Viu a mágica? As palavras se ajustam para que as duas margens fiquem retas. Agora, com o texto ainda selecionado, procure os botões de aumentar recuo, um ícone com uma setinha para a direita. Clique uma vez. O parágrafo inteiro vai para a direita. Use esses botões para organizar citações ou destacar partes específicas de um texto longo. A organização visual facilita muito a vida de quem vai ler o seu documento. Listas organizadas e práticas. Às vezes, não queremos escrever parágrafos longos, mas sim uma lista de itens. Pode ser uma lista de compras, os ingredientes de uma receita ou os passos de um projeto. O Google Docs tem dois tipos de listas: as listas com marcadores, aquelas com pontinhos, e as listas numeradas. As listas com marcadores são ótimas quando a ordem dos itens não importa. Já as numeradas são perfeitas para processos passo a passo. O segredo das listas é que elas ajudam o cérebro a ler mais rápido. Em vez de um bloco denso de texto, as pessoas veem pontos claros. E o melhor, se você apertar Enter no final de um item da lista, o Google Docs cria automaticamente o próximo ponto ou o próximo número para você. Se você quiser criar uma sublista, um item dentro de outro, basta apertar a tecla Tab do seu teclado ou usar o botão de aumentar recuo. É organização instantânea com o mínimo de esforço. Atividade prática 1, a lista de tarefas. Vamos organizar o seu dia. Clique no botão de lista com marcadores, o ícone com pontinhos e linhas. Digite 3 tarefas que você precisa fazer hoje, apertando Enter depois de cada uma. Exemplo: estudar Google Docs, fazer café e caminhar. Agora selecione a lista inteira e clique no botão de lista numerada ao lado. Viu como os pontos viraram números? Isso é ótimo para transformar uma lista de ideias em um plano de ação prioritário. Atividade prática 2, criando níveis na lista. Vamos complicar um pouquinho para você aprender um truque de mestre. Na sua lista numerada, vá ao final do item 1 e aperte Enter. O Google criou o número 2, certo? Agora, aperte a tecla Tab no seu teclado. O número sumiu e apareceu uma letra ou um círculo recuado. Escreva um detalhe dessa tarefa. Por exemplo, dentro de estudar Google Docs, você pode escrever aprender listas. Isso se chama lista multinível. Experimente criar subitens para cada uma das suas tarefas. Essa é a melhor maneira de organizar projetos complexos, dividindo-os em partes menores e mais fáceis de resolver. A hierarquia com estilos. Você já reparou que em jornais ou livros, os títulos são maiores e mais fortes que o texto normal? No Google Docs, poderíamos fazer isso mudando o tamanho da letra manualmente, mas existe um jeito muito mais inteligente: os estilos. Na barra superior você verá um menu que geralmente diz Texto Normal. Ao clicar ali você verá opções como Título, Título 1, Título 2 e assim por diante. Usar estilos não serve apenas para deixar o texto bonito. Quando você diz ao Google que uma frase é um título 1, você está criando um mapa para o documento. Isso permite que o computador entenda a estrutura do seu texto. Se você mudar de ideia e quiser que todos os seus títulos 1 fiquem azuis, você pode mudar um e pedir para o Google atualizar todos os outros automaticamente. Além disso, os estilos são a base para criar sumários automáticos, que é o que vamos ver logo em seguida. Dominar os estilos é passar do nível amador para o nível profissional na edição de textos. Atividade prática 1. Criando a estrutura. Vamos criar um esqueleto para um trabalho. Digite na primeira linha, Introdução. Na linha de baixo digite Desenvolvimento. E na terceira, Conclusão. Agora selecione a palavra Introdução. Vá no menu de Estilos, onde diz Texto Normal, e escolha Título 1. Repita o mesmo para Desenvolvimento e Conclusão. Percebeu como as palavras ficaram grandes e ganharam destaque?
Agora, abaixo de Desenvolvimento, escreva Parte A. Selecione Parte A e defina como Título 2. Veja como ele é um pouco menor que o Título 1, mostrando que ele faz parte do capítulo anterior. Atividade Prática 2. Mudando o estilo de uma vez. Imagine que você não gostou da cor dos seus títulos 1. Selecione a palavra Introdução e mude a cor dela para verde. Agora, com ela selecionada, abra o menu de estilos, vá na setinha ao lado de Título 1 e escolha a opção Usar essa formatação em Título 1. Olhe para Desenvolvimento e Conclusão. Eles também ficaram verdes automaticamente. Isso economiza um tempo precioso, especialmente em documentos com 50 ou 100 páginas. Pratique trocar a fonte ou a cor de um título e atualizar o estilo para ver a mágica acontecer em todo o documento. O sumário automático, navegação fácil. Se você está escrevendo um documento longo como um TCC, um relatório anual ou um manual, o seu leitor vai precisar de um guia. Esse guia é o sumário ou índice. No passado, as pessoas tinham que olhar em que página cada título estava e digitar um por um. E se uma página mudasse, tinham que refazer tudo. No Google Docs, se você usou os estilos que aprendemos no bloco anterior, o sumário é feito em 2 cliques. Para inserir um sumário, você vai no menu Inserir, Elementos da página e depois em Sumário. Você pode escolher o modelo com números de página ou o modelo com links azuis, que é ótimo para documentos que serão lidos apenas no computador. O Google Docs vai varrer o seu texto, encontrar tudo o que você marcou como título 1, 2 ou 3 e montar a lista perfeita, com a página certinha. Se você escrever mais e os títulos mudarem de página, basta clicar no sumário e apertar um botão de atualizar. É tecnologia trabalhando para você não ter que fazer trabalho repetitivo. Atividade Prática 1. Gerando o guia. Vamos usar os títulos que criamos na atividade anterior. Clique com o mouse bem no início do seu documento. Crie uma folha em branco. Vá no menu Inserir, escolha Sumário e selecione a primeira opção, com números de página. Viu? O Google criou uma lista organizada com Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Se você clicar em qualquer um desses itens, o cursor vai direto para aquela parte do texto. É como criar um GPS para o seu documento. Atividade Prática 2. Atualizando o mapa. Vamos testar a inteligência do Google. Vá até a palavra Conclusão e aperte Enter várias vezes até que ela mude para a terceira página do seu documento. Agora, lá no início, mude o nome de Introdução para Início do projeto. Note que o sumário ainda está com as informações antigas. Clique em cima do sumário. Você verá um ícone pequeno que parece uma setinha circular, botão de atualizar. Clique nele. Observe a mágica. O nome mudou para Início do projeto, e o número da página da conclusão mudou para 3. Nunca mais perca tempo digitando índices manualmente. Pratique adicionar novos títulos, título 2 ou 3, e atualizar o sumário para ver como a hierarquia fica bonita e organizada. Dicas de design e revisão final. Antes de encerrarmos este módulo, quero te dar algumas dicas de mestre para que seus documentos não sejam apenas funcionais, mas também bonitos. O excesso de formatação pode ser um problema. Se você usar 5 cores diferentes e 3 tipos de fontes na mesma página, o leitor vai ficar confuso. Tente manter um padrão, uma fonte para títulos e outra para o texto normal. Use o negrito apenas para palavras-chave. Outra ferramenta essencial é o pincel de formatação. Sabe quando você configurou uma palavra com uma cor específica, um tamanho exato e uma fonte diferente e quer copiar esse estilo para outra palavra? Em vez de fazer tudo de novo, você seleciona a palavra pronta, clica no ícone do rolinho de pintura na barra de ferramentas e depois pinta a palavra nova. Ela vai ganhar a mesma formatação instantaneamente. Isso traz uma harmonia visual para o seu texto que faz toda a diferença na hora de causar uma boa impressão. Atividade Prática 1. O pincel mágico. Escreva 2 frases diferentes. Formate a primeira frase com a cor roxa, tamanho 18 e fonte Google Sans. Agora selecione essa frase e clique no ícone do pincel de formatação, aquele rolinho de pintura que fica perto do botão de imprimir. O seu cursor vai mudar de formato. Agora selecione a segunda frase. Viu? A segunda frase copiou todo o estilo da primeira sem você precisar abrir nenhum menu. O pincel de formatação é o melhor amigo de quem busca rapidez e padronização. Atividade Prática 2. Limpeza geral.
Às vezes, a gente traz um texto da internet e ele vem com cores estranhas e fontes esquisitas. Vamos aprender a limpar isso. Selecione todo o seu texto. Você pode usar o atalho Ctrl+A. Vá no menu Formatar e escolha a última opção, Limpar formatação. Todo o seu texto voltará para o padrão simples, cinza e sem frescuras. Agora, use o que aprendeu hoje para reorganizar. Aplique um estilo de título. Alinhe os parágrafos em justificado e crie uma lista numerada. Sentir que você tem o controle total sobre a aparência do seu texto é o que te transforma em um usuário avançado. Faça essa limpeza e reorganização agora para fixar o aprendizado. Revisão e conclusão do módulo. Hoje percorremos um longo caminho, desde o nascimento de um documento em branco até a criação de sumários automáticos e estilos profissionais. Você aprendeu que formatar um texto não é apenas enfeitar, mas sim organizar a informação para que ela seja lida com mais facilidade. Você agora sabe destacar o que importa com negrito e cores, alinhar parágrafos para dar elegância e usar listas para simplificar ideias complexas. Mais do que isso, você descobriu que os estilos são a alma de um documento longo e que o sumário é o mapa que guia o seu leitor. O Google Docs é uma ferramenta viva. Tudo o que você faz é salvo na hora, e você pode acessar seus textos de qualquer lugar. Minha dica final é: continue explorando. Tente criar um currículo, uma carta ou um planejamento de metas usando tudo o que vimos hoje. A prática leva à perfeição, e quanto mais você mexer nesses menus, mais rápido e criativo você se tornará. Atividade prática 1: o desafio do currículo. Vamos simular um documento real. Crie um novo documento chamado Meu Mini Currículo. Coloque seu nome como título. Use o alinhamento centralizado para o seu nome e contatos. Abaixo, crie uma seção chamada Experiência, usando o título 1. Dentro dessa seção, liste suas habilidades usando uma lista com marcadores. Use o negrito para destacar as datas. Ao final, aplique o sumário no início da página. Esse exercício resume quase tudo o que vimos hoje. Atividade prática 2: o toque final. Com o seu mini currículo pronto, experimente trocar o estilo de todos os títulos de uma só vez, como ensinamos no módulo A Hierarquia com Estilos. Mude a fonte de todos para algo bem moderno e atualize o estilo. Depois, clique no sumário e veja se ele reflete as mudanças. Se tudo funcionou, você está mais do que pronto para usar o Google Docs em qualquer situação da sua vida. Muito obrigado por acompanhar esta aula. Guarde seus documentos com carinho no Drive e nos vemos no próximo módulo. O poder do visual, inserindo imagens. Olá! Que bom que você continuou conosco. Até agora, aprendemos a lidar com as palavras, mas um documento moderno raramente vive só de texto. Já ouviu aquela frase que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois no Google Docs, isso é pura verdade. Imagens ajudam a descansar os olhos do leitor, explicam conceitos difíceis e deixam tudo mais atraente, seja um trabalho escolar ou um relatório de vendas. Para colocar uma imagem no seu texto, o caminho é muito intuitivo. No menu superior, clique em Inserir e depois em Imagem. O Google Docs vai te dar várias opções. Você pode pegar uma foto que já está no seu computador, pesquisar diretamente na internet sem sair da página, ou até usar fotos que estão no seu Google Drive. Ao escolher a imagem, ela aparece onde o seu cursor estava piscando. É como colar uma fotografia em um álbum digital, mas com a vantagem de poder mudar tudo de lugar depois. Atividade prática 1: pesquisando no Google. Vamos deixar o seu documento mais bonito? Vá em Inserir imagem Pesquisar na web. Uma barra lateral vai abrir à direita. Digite Natureza ou Tecnologia e dê Enter. Escolha uma imagem que você gostou, clique nela e depois em Inserir. Veja como ela aparece grandona no meio do seu texto. Essa ferramenta de pesquisa interna é excelente porque economiza tempo e garante que você ache imagens rápidas para ilustrar suas ideias. Atividade prática 2: organizando o tamanho. Agora que a imagem está aí, ela pode ter ficado grande demais, não é? Clique uma vez sobre a imagem. Percebeu que apareceram quadradinhos azuis nas pontas? Clique em um dos quadradinhos dos cantos e arraste para dentro para diminuir o tamanho. Tente também clicar nos ícones que aparecem logo abaixo da imagem, como o de ajustar texto. Isso permite que as palavras façam a volta na imagem, como se fosse uma revista. Pratique mudar a imagem de posição e redimensionar até que ela fique perfeita ao lado do seu texto. Esse ajuste fino é o que dá o toque profissional ao seu trabalho.
Organizando dados com tabelas. Às vezes, temos muitas informações, e se as colocarmos apenas em parágrafos, ninguém vai entender nada. Imagine listar os preços de 10 produtos diferentes, com suas quantidades e cores. Uma bagunça, certo? É para isso que servem as tabelas. Elas são redes de quadrados chamados de células que ajudam a organizar dados de forma que qualquer um consiga comparar as informações de relance. Para inserir uma tabela, vá em Inserir e selecione Tabela. O Google Docs vai mostrar um desenho de vários quadradinhos. Você deve passar o mouse por cima para escolher quantas colunas na vertical e quantas linhas na horizontal você quer. Por exemplo, uma tabela 3x3 terá 9 espaços para você preencher. É como desenhar uma grade no papel, mas com a facilidade de poder aumentar ou diminuir essa grade sempre que precisar. Atividade prática 1, sua primeira grade. Vamos criar um cronograma simples. Vá em Inserir Tabela e selecione 3 colunas e 4 linhas. Na primeira linha, escreva os títulos, hora, tarefa e status. Agora, preencha as linhas de baixo com seus compromissos. Note como o texto fica preso dentro de cada quadradinho, mantendo tudo alinhado e fácil de ler. Se você apertar a tecla Tab na última célula, o Google Docs cria uma linha nova automaticamente. Atividade prática 2. Personalizando as células. Tabelas não precisam ser sem graça. Clique com o botão direito dentro de qualquer quadradinho da sua tabela. Procure por Propriedades da tabela. Uma barra lateral vai abrir. Experimente mudar a cor da borda, ou a cor do plano de fundo da célula. Pinte a primeira linha os títulos de cinza claro para dar um destaque. Você também pode clicar nas linhas que dividem as colunas, e arrastá-las para os lados para aumentar o espaço de escrita. Brinque com essas configurações até que sua tabela pareça um gráfico profissional. Organizar dados assim mostra que você tem cuidado e atenção aos detalhes. Configuração de página, o formato oficial. Você já recebeu um documento que na hora de imprimir, saiu todo cortado ou com as letras muito perto da borda? Isso acontece porque a configuração de página estava errada. Antes de começar um documento oficial, como um ofício, um contrato ou um relatório para o seu chefe, você precisa definir as regras do papel. Isso garante que o documento tenha uma aparência padronizada e que caiba perfeitamente em qualquer impressora. Para ajustar isso, vá no menu Arquivo e clique em Configuração de página. Aqui você decide se a folha está em retrato, que é o papel em pé, usado em 99% dos casos, ou em paisagem, o papel deitado, ótimo para tabelas muito largas. Também é aqui que escolhemos o tamanho do papel. No Brasil, o padrão quase universal é o A4. Se você deixar como carta, que é o padrão americano, seu documento pode ter problemas na hora de ser impresso em folhas brasileiras. Atividade prática 1. Mudando a orientação. Vamos ver a diferença? Vá em Arquivo Maior que Configuração de página. Mude a orientação para paisagem e clique em OK. Veja como a sua folha ficou mais larga. Isso é excelente para fazer cartazes ou gráficos grandes. Agora, volte lá e mude novamente para retrato. Sentir essa mudança visual ajuda a planejar melhor onde cada imagem e texto vai ficar antes mesmo de você começar a escrever. Atividade prática 2. Ajustando o tamanho do papel. Muitas vezes o Google Docs vem configurado de fábrica com o tamanho carta. Vá novamente em Configuração de página e olhe para o campo Tamanho do papel. Se não estiver escrito A4, mude agora. Aproveite e clique no botão Definir como padrão. Fazendo isso, todos os novos documentos que você criar já nascerão no formato correto. É um pequeno detalhe que evita grandes dores de cabeça no futuro, especialmente em ambientes de trabalho formais. Garanta que essa configuração seja sempre o seu primeiro passo ao abrir um arquivo novo. As margens e as normas ABNT. Além do tamanho do papel, existem as margens. As margens são os espaços em branco que ficam em volta do texto. Elas servem para várias coisas, dão um respiro para a leitura, permitem que você segure o papel sem tampar as letras com os dedos, e são fundamentais para quando o documento precisa ser encadernado ou colocado em uma pasta de trilho. Se você for fazer um trabalho acadêmico ou um documento institucional sério, provavelmente terá que seguir as normas da ABNT. A regra geral é 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e direita. Parece um detalhe bobo, mas seguir essas medidas é o que separa um documento amador de um documento oficial de respeito. No menu de configuração de página você pode digitar esses números manualmente. Atividade prática 1. Configurando margens oficiais. Vamos deixar seu documento dentro das normas?
Vá em Arquivo, Configuração de página. No lado direito você verá os campos das margens. Digite 3 na superior, 3 na esquerda, 2 na inferior e 2 na direita. Clique em OK. Percebeu como seu texto se moveu um pouco? Agora ele tem o espaço exato para ser grampeado ou perfurado sem perder nenhuma informação importante. Atividade prática 2. O espaço da assinatura. Margens bem definidas ajudam a criar blocos de assinatura. No final do seu texto digite seu nome e na linha de cima, crie uma linha usando a tecla underline, o tracinho baixo. Use o alinhamento centralizado apenas para essa parte. Graças às margens que configuramos, essa assinatura ficará perfeitamente equilibrada no final da folha. Tente mudar a margem esquerda para 5 cm apenas para ver o que acontece. O texto espreme, não é? Volte para os 3 cm originais. Dominar as margens é ter o controle total sobre o espaço físico que o seu texto vai ocupar no mundo real. Cabeçalhos e o papel timbrado. Você já reparou que documentos de grandes empresas ou do governo têm sempre um logotipo ou o nome da instituição no topo de todas as páginas? Em vez de você copiar e colar isso em todas as folhas, o Google Docs oferece o cabeçalho. O cabeçalho é uma área reservada no topo da página que se repete automaticamente. Tudo o que você colocar ali aparecerá em todas as folhas do seu documento, sem exceção. Para entrar no cabeçalho, basta dar um clique duplo bem no topo da folha, acima de onde o texto começa. É o lugar perfeito para colocar o nome da sua empresa, um logotipo ou até o título do projeto. Isso dá uma aparência de papel timbrado profissional. Da mesma forma, existe o rodapé, que fica lá embaixo e é ótimo para informações de contato, como endereço, telefone e e-mail. Usar esses espaços mostra que você sabe organizar documentos longos e institucionais. Atividade prática 1. Criando identidade. Dê um clique duplo na parte bem superior da sua folha. Escreva o nome da sua instituição ou Meu relatório profissional. Selecione o texto e coloque em negrito e centralizado. Agora, clique fora dessa área para voltar ao texto normal. Role a página para baixo. Se não tiver uma segunda página, aperte Enter várias vezes até criar uma. Viu só? O título que você escreveu apareceu sozinho na segunda folha também. Isso economiza um tempo enorme e evita que você esqueça de colocar o cabeçalho em alguma parte do documento. Atividade prática 2. Rodapé de contato. Agora, role até o final da página e dê um clique duplo na margem inferior. Escreva seu e-mail e seu telefone de contato. Selecione e diminua o tamanho da letra para 9 ou 10 para ficar discreto. Clique fora para sair. Pronto! Agora, não importa quantas páginas o seu relatório tenha, o seu contato estará sempre lá, no rodapé de cada uma delas. Se precisar mudar o número do telefone, mude em uma página e o Google Docs atualizará todas as outras para você instantaneamente. Pratique inserir uma linha horizontal fina acima do seu contato no rodapé, para separar do texto principal e dar um charme extra. Numeração de páginas e navegação. Imagine que você imprimiu um relatório de 50 páginas e derrubou um maço de papéis no chão. Se as páginas não estiverem numeradas, você vai passar um bom tempo tentando colocá-las em ordem, certo? A numeração de páginas é essencial para qualquer documento com mais de 2 folhas. No Google Docs, você não precisa digitar os números manualmente. O sistema faz isso por você e atualiza conforme você escreve. Para inserir os números, vá em Inserir e selecione Números de página. O Google vai te mostrar 4 desenhos diferentes. Você pode escolher se o número aparece no topo ou no rodapé, e se ele deve aparecer na primeira página ou começar a contar apenas da segunda, o que é comum quando temos uma capa. Ter a numeração correta facilita a citação de trechos e deixa o leitor orientado sobre quanto falta para terminar a leitura. Atividade prática 1. Colocando os números. Vamos numerar seu treino? Vá em Inserir maior que números de página. Escolha a primeira opção, número no topo, à direita, aparecendo em todas as páginas. Veja como um pequeno número 1 apareceu no seu cabeçalho. Vá até o final do documento e aperte Enter até criar uma página nova. O número 2 surgiu lá magicamente. É muito mais seguro usar essa ferramenta do que tentar digitar os números, pois se você apagar um parágrafo e o texto subir, a numeração continuará perfeita. Atividade prática 2. Pulando a capa. Em trabalhos oficiais, a primeira página costuma ser a capa, e não deve ter número. Vamos aprender a fazer isso? Vá em Inserir maior que números de página e escolha a segunda opção.
aquela onde a primeira folha do desenho está em branco. Observe que o número 1 sumiu da sua primeira página, mas a segunda página agora tem o número 2. Se quiser que a segunda página seja o número 1, você pode clicar em Mais opções no menu de números de página e escolher por qual número deseja começar. Pratique essas variações para saber exatamente como atender às exigências de cada tipo de documento que você precisar criar no futuro. A harmonia entre imagens, tabelas e texto. Agora que você conhece todas as ferramentas, o desafio é fazer com que elas convivam em harmonia. Um documento profissional deve ser equilibrado. Se você colocar uma imagem enorme, uma tabela colorida demais e margens muito pequenas, a leitura vai ficar pesada. O segredo é usar o espaçamento. No menu superior, existe um ícone com uma seta para cima e para baixo e 3 linhas ao lado, entre o alinhamento e as listas. Ele controla a distância entre as linhas de texto. O padrão costuma ser o espaçamento 1,15, mas para documentos oficiais e acadêmicos, o padrão é o 1,5. Isso deixa o texto mais arejado e permite que as pessoas façam anotações entre as linhas se imprimirem o papel. Além disso, aprenda a usar as tabelas não só para dados, mas também para organizar o layout. Às vezes, colocar uma imagem em uma coluna e um texto explicativo na outra, usando uma tabela com bordas invisíveis, é o truque de mestre que deixa seu documento com cara de revista. Atividade prática 1. Respirando com espaçamento. Selecione todo o seu texto, Ctrl+A. Vá no ícone de espaçamento entre linhas e parágrafos. Escolha a opção 1,5. Note como o texto se espalha pela folha e fica muito mais agradável aos olhos. Agora, tente a opção duplo. Veja como as linhas ficam bem separadas. Pratique mudar de um para o outro para ver qual combina mais com o tipo de trabalho que você está fazendo agora. Atividade prática 2. O layout invisível. Este é um truque avançado. Insira uma tabela com 2 colunas e 1 linha. Na coluna da esquerda, insira uma imagem pequena. Na coluna da direita, escreva um parágrafo sobre essa imagem. Agora, clique com o botão direito na tabela, vá em Propriedades da tabela, procure por Borda da tabela e mude a espessura para 0 pt, 0 pontos. Clique fora. Veja o resultado. A imagem e o texto estão perfeitamente alinhados lado a lado, mas ninguém vê que existe uma tabela ali. Esse esqueleto invisível é usado por profissionais para criar currículos e newsletters incríveis. Tente reproduzir isso e sinta como sua habilidade de design digital subiu de nível. Revisão de documentos oficiais e conclusão. Parabéns por chegar até aqui. Hoje você aprendeu ferramentas que transformam um simples texto em um documento de nível institucional. Percorremos as imagens que ilustram, as tabelas que organizam e as configurações que dão o formato oficial. Você aprendeu a respeitar as margens, a usar cabeçalhos para criar uma identidade visual e a numerar páginas para que seu leitor nunca se perca. Um documento oficial não é apenas sobre o que está escrito, mas sobre como ele se apresenta. A clareza, a organização e o respeito às normas mostram que você é um profissional cuidadoso. Minha última dica de ouro é: antes de enviar ou imprimir, vá em Arquivo e depois em Imprimir ou Download documento PDF. Ver o documento em PDF permite que você veja exatamente como ele ficou antes de chegar nas mãos de outra pessoa. É o seu controle de qualidade final. Atividade prática 1. O check-up geral. Vamos revisar o que fizemos hoje? Verifique se o seu papel está em A4. Confira se as margens estão em 3 cm e 2 cm. Veja se o seu cabeçalho está bem escrito e se a numeração de páginas está aparecendo no local correto. Se houver algo torto, use as ferramentas de alinhamento e espaçamento que aprendemos. Deixar tudo nos trinques é um exercício de paciência que vale muito a pena pelo resultado final. Atividade prática 2. Exportando para o mundo. Com tudo pronto e formatado, vá em Arquivo Download documento PDF. Abra o arquivo que foi baixado no seu computador. Olhe página por página. As tabelas estão no lugar? As imagens estão nítidas? Os contatos no rodapé estão legíveis? Se estiver tudo certo, você acaba de criar um documento oficial de alta qualidade. Salve esse arquivo como um modelo para seus futuros trabalhos. Muito obrigado por dedicar seu tempo a este módulo. Você agora é plenamente capaz de produzir qualquer tipo de documento formal com maestria. Nos vemos no próximo treinamento.
Concluímos nossa imersão técnica pelo Google Docs e agora que você já domina a criação, a formatação e a estruturação de documentos, vamos dedicar este tempo final para elevar seu nível de entrega com estratégias de uso avançadas. Como sua instrutora, preparei uma série de orientações que vão além dos menus básicos para garantir que seus documentos tenham um padrão de excelência corporativa. O primeiro grande pulo do gato é o uso estratégico dos chips inteligentes através do menu de arroba. Ao digitar o símbolo de arroba em qualquer lugar do texto, você pode inserir instantaneamente o contato de um colega, um evento da agenda ou até vincular outros arquivos do Drive. Isso transforma seu documento em um hub interativo de informações, facilitando o acesso a referências sem que o leitor precise sair da página. Outra dica fundamental para a organização de documentos extensos é a utilização do painel de tópicos. Localizado na lateral esquerda, ele funciona como um mapa de navegação automática, baseado nos estilos de título que aprendemos a aplicar. Se você configurou corretamente os títulos, poderá saltar entre capítulos com um clique. Além disso, vamos falar sobre a padronização institucional. Uma dica de ouro é configurar o seu estilo padrão. Se sua empresa utiliza uma fonte ou tamanho específico, você pode formatar um parágrafo, ir até o menu de estilos e selecionar Atualizar texto normal para corresponder. Depois, escolha Salvar como meus estilos padrão. A partir daí, todos os novos documentos que você criar já virão com a formatação correta, eliminando o retrabalho de configurar fonte e margens todas as vezes. Para finalizarmos nossos minutos de dicas, vamos focar em produtividade e segurança documental. Uma funcionalidade extremamente útil e muitas vezes ignorada é a comparação de documentos. Se você recebeu uma versão revisada de um contrato ou relatório e quer saber exatamente o que mudou em relação ao original, vá ao menu Ferramentas e selecione Comparar documentos. O Google Docs criará um terceiro arquivo, destacando todas as diferenças, o que é vital para auditorias e compliance. Falando em revisão, utilize os comentários atribuídos. Ao escrever um comentário e digitar @, seguido do e-mail de um colega, você pode marcar a caixa Atribuir a. Isso gera uma tarefa formal para aquela pessoa, garantindo que o ponto não seja esquecido e que o fluxo de aprovação seja respeitado. Sobre a configuração de páginas oficiais, lembre-se de usar as quebras de seção em vez de quebras de página comuns. Isso permite que você tenha, por exemplo, a primeira página em modo retrato e a segunda em modo paisagem, dentro do mesmo arquivo. Algo essencial para relatórios que incluem tabelas largas. Outro recurso moderno é o rascunho de e-mail. No menu Inserir, você pode criar um modelo de e-mail dentro do Docs, colaborar com sua equipe na redação e, com um único clique no ícone do Gmail, transferir todo o conteúdo formatado para a caixa de envio. Por fim, nunca negligencie o histórico de versões. Em documentos colaborativos, ele é sua rede de segurança. Você pode nomear versões específicas, como versão enviada para a diretoria, facilitando o controle de marcos importantes do projeto. Com essas técnicas, você deixa de ser um redator comum para se tornar um gestor de documentos inteligentes e seguros. Parabéns por concluir este módulo. Pratique esses truques e transforme sua rotina de escrita. Nos vemos no próximo treinamento.